Você já sentiu aquela certeza forte no peito, aquela intuição poderosa sobre uma decisão importante? E logo em seguida, um sussurro de dúvida invadiu sua mente. Senhor, isso é o Senhor falando comigo? Ou é só mais uma vez a minha própria vontade, o meu próprio desejo falando mais alto? Se você já travou essa batalha silenciosa, se já sentiu o peso dessa pergunta, respire fundo, pois você não está sozinho. Essa é, talvez, uma das angústias mais profundas e comuns na caminhada da fé. É uma névoa de incerteza que paira sobre as encruzilhadas da vida, nos momentos em que mais precisamos de direção. Aquele novo emprego, o futuro de um relacionamento, uma mudança de cidade. Cada escolha parece um teste de audição espiritual. E o medo de falhar, de interpretar o sinal errado, pode ser absolutamente paralisante. Esse conflito interno nos deixa exaustos, questionando a nossa própria capacidade de ouvir a voz daquele que mais desejamos seguir. O grande problema de viver nesse nevoeiro espiritual é que ele nos rouba a confiança para avançar. A inércia se instala não por falta de fé, mas pelo medo de dar um passo em falso. O medo de confundir um impulso emocional, nascido da nossa ansiedade ou ambição, com um chamado divino. Ou, o oposto, o receio de ignorar um toque suave do Espírito Santo por considerá-lo apenas coisa da nossa cabeça. Essa confusão constante nos impede de viver a plenitude do propósito que Deus desenhou para nós, nos mantendo presos em um ciclo de análise e dúvida que suga nossa paz e alegria. Mas eu quero te dizer que não precisa ser assim. Neste vídeo, nós vamos descortinar, de forma prática e profunda, 3 diferenças cruciais entre a voz de Deus e a nossa intuição. A verdade libertadora é que o discernimento não é um dom místico reservado a poucos, mas uma clareza que todos nós podemos cultivar. E a terceira diferença é a chave que pode destravar a paz que seu coração tanto busca. Então fique comigo até o final. E essa jornada de clareza começa com a primeira e talvez mais reveladora diferença. É um princípio que funciona como uma bússola para a alma, um verdadeiro teste de origem para os sentimentos que nos movem. A primeira grande verdade é esta: a voz de Deus gera uma paz que transcende a lógica, enquanto a nossa intuição, muitas vezes, gera uma agitação disfarçada de certeza. Pense nisso por um momento. A direção divina, mesmo quando nos aponta para um caminho desafiador, para fora da nossa zona de conforto, carrega consigo um selo inconfundível. A paz não é uma ausência de medo, mas uma calma profunda que ancora o nosso coração em meio à tempestade das circunstâncias. É a paz que a palavra descreve como aquela que excede todo o entendimento, guardando nossa mente e nosso coração. A intuição, por outro lado, pode ser barulhenta, urgente e ansiosa, sendo frequentemente um coquetel complexo das nossas próprias ambições, medos e desejos não resolvidos. Essa paz divina funciona como um árbitro em nosso espírito. Vamos trazer isso para a prática. Imagine que você está diante de 2 propostas de emprego. Uma delas parece perfeita no papel. Oferece um salário maior, mais status, o reconhecimento que você sempre sonhou. Todos ao seu redor dizem que é a escolha óbvia. No entanto, toda vez que você pensa em aceitar, sente uma inquietação sutil, uma pressão no peito, um nó no estômago que não consegue explicar. Isso pode ser a sua intuição, misturada com as pressões do ego e as expectativas do mundo, gritando por validação. Agora, olhe para a segunda proposta. Ela é mais simples, talvez até represente um passo atrás financeiramente, e não parece tão impressionante para os outros. Mas quando você ora sobre ela, quando silencia o barulho externo e interno, uma calma inexplicável inunda a sua alma. Essa paz que não faz sentido para a sua mente lógica é a assinatura de Deus. Agora, eu te convido a fazer uma pausa. Pense naquela grande decisão que está pesando em seus ombros neste exato momento. Seja honesto com você mesmo. A direção que parece mais provável está te trazendo essa paz que não faz sentido? Essa calma que aquieta a sua alma mesmo diante de desafios? Ou ela está vindo acompanhada de uma ansiedade que você precisa constantemente justificar para si mesmo, com argumentos lógicos e racionais? A resposta a essa pergunta é o primeiro passo para o discernimento. E isso nos conecta diretamente à segunda baliza de segurança que Deus nos deu, pois a sua voz nunca opera no vácuo. O segundo princípio fundamental é: a voz de Deus sempre se alinha com a sua palavra e é confirmada na comunidade, enquanto a intuição pode ser isolada e inconstante. Deus é um Deus de ordem e consistência. Ele não se contradiz. A voz dele, seja ela um sussurro em seu coração ou uma direção clara, nunca irá contra os princípios eternos e imutáveis que ele já revelou nas Escrituras. A palavra é a nossa fundação inegociável, a nossa âncora na realidade espiritual. Além disso, ele nos plantou em um corpo, uma comunidade de fé, para que a sabedoria coletiva e o conselho de irmãos e irmãs maduros sirvam como um ponto de confirmação. A intuição, por sua vez,
pode ser perigosamente solitária. Ela pode surgir como um impulso forte e isolado, que não encontra respaldo bíblico e que nos incentiva a nos afastarmos do conselho daqueles que Deus colocou ao nosso lado. É um sentimento que floresce na escuridão do individualismo, mas murcha sob a luz da palavra e da sabedoria compartilhada. É por isso que o isolamento é um terreno tão fértil para a confusão espiritual, pois nos priva desses dois grandes sistemas de verificação. Vamos a um exemplo prático e muito comum. Você sente uma intuição avassaladora de que deve se afastar de sua igreja? Talvez por uma ofensa ou desapontamento, ou sente um impulso repentino para terminar um relacionamento importante de forma abrupta. O sentimento é intenso, parece real, urgente. No entanto, quando você confronta essa direção com o que a Bíblia ensina sobre perdão, reconciliação, perseverança e a importância vital da comunhão, a sua intuição começa a ruir. Ela não se sustenta. O próximo passo é o teste da comunidade. Imagine compartilhar esse sentimento com um líder espiritual maduro e de confiança. Alguém que você sabe que busca a Deus. Provavelmente, essa pessoa, com amor e sabedoria, te ajudaria a enxergar que esse impulso talvez não venha de Deus, mas de uma ferida não curada, de um orgulho ferido ou do medo da vulnerabilidade. A intuição pode ser um grito solitário. A voz de Deus ecoa em harmonia com a sua palavra e a sua igreja. Então, aqui está a reflexão para você. Essa direção que você sente, essa ideia que parece tão certa, ela resistiria a um exame honesto das Escrituras? Você teria coragem de apresentá-la em voz alta, de forma transparente, para um mentor espiritual que você respeita profundamente, pedindo conselho e oração? Se a resposta for não, é um forte indício de que você pode estar sendo guiado pela sua própria voz, e não pela dele. E isso nos leva à terceira e mais transformadora diferença, aquela que revela o coração do Pai por trás da direção. É uma verdade que muda o nosso foco do resultado para o processo, do que ganhamos para quem nos tornamos. A terceira chave para o discernimento é esta: a voz de Deus foca em te moldar e te fazer crescer, enquanto a intuição natural foca em te proteger e te manter confortável. O objetivo principal de Deus ao nos guiar não é, primariamente, nos garantir uma vida fácil, sem problemas ou desafios. O propósito maior dele é a nossa santificação, a nossa transformação à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Por isso, muitas vezes, a sua direção nos levará por caminhos que exigem mais fé, mais paciência, mais humildade e mais dependência dele. É um chamado para fora do barco, para andar sobre as águas. Nossa intuição humana, por outro lado, é programada para a autopreservação. É um mecanismo de defesa que busca o caminho mais seguro, mais fácil, com menor risco de dor, fracasso ou desconforto. Ela sempre nos aconselhará a permanecer na segurança do barco. Veja este cenário final. Você tem uma pessoa difícil em sua vida, um colega de trabalho, um familiar, um vizinho. Sua intuição, seu instinto natural, grita: afaste-se, evite essa pessoa, isso vai ser complicado, vai te desgastar emocionalmente, não vale a pena. É uma reação clara de autopreservação, focada em proteger a sua paz e o seu conforto. Mas, em oração, você sente um toque suave de Deus, uma direção que aponta para o caminho oposto, um chamado para perdoar 70 vezes 7, para servir quem te critica, para amar quem é difícil de amar. Por quê? Porque Deus está infinitamente mais interessado em usar essa situação para forjar em você o caráter de Cristo, a paciência, a longanimidade, o amor sacrificial, do que em simplesmente te dar um ambiente livre de problemas. Então, a última pergunta é esta: o caminho para o qual essa sensação te aponta exige mais de você ou menos de você? Ele te leva a depender mais de Deus ou mais da sua própria força? Então, ao unirmos essas peças, um mapa claro para o discernimento começa a se formar diante de nós. Percebe como esses três filtros divinos não são isolados, mas trabalham juntos em perfeita harmonia? A paz que excede o entendimento serve como o sinal verde inicial em nosso espírito. A confirmação na palavra e na comunidade sábia age como a rota segura que nos protege de desvios perigosos. E, finalmente, o foco na nossa transformação, e não no nosso conforto, revela o propósito maior do Pai em cada instrução que Ele nos dá. Uma voz que traz paz, se alinha com a verdade eterna e nos desafia a sermos mais parecidos com Jesus é, inquestionavelmente, a voz do bom pastor. Ouvir a Deus é muito menos sobre decifrar uma fórmula mística e muito mais sobre cultivar um relacionamento profundo e sincero com Ele. É sobre aprender a dançar ao ritmo da sua graça, afinando nossos ouvidos à melodia suave do seu amor, em meio ao barulho ensurdecedor do mundo. Lembre-se sempre disto: você não precisa ter medo de errar. Nosso Deus é um Pai paciente, bondoso, e Ele se alegra com um coração que sinceramente deseja ouvi-lo,
mesmo que às vezes se confunda. A jornada do discernimento é um processo de crescimento, uma caminhada de aprendizado contínuo, e Ele está com você a cada passo, segurando a sua mão. A pressão não está em ser um ouvinte perfeito, mas em ser um filho que continua buscando a face do Pai. Sua busca sincera é o que move o coração dele. Você é capaz de ouvir. A sua jornada é válida. Continue buscando, continue perguntando, continue se achegando a Ele com um coração aberto. Qual dessas 3 diferenças falou mais alto com você hoje? Qual delas trouxe uma nova luz para a situação que você está vivendo? Deixe aqui nos comentários, pois a sua experiência e a sua descoberta podem ser a resposta que outra pessoa está buscando. E se este conteúdo te trouxe clareza e paz, se inscreva no canal para continuarmos crescendo juntos nessa jornada de fé.